Olá, bem-vindos ao podcast É da Nossa Conta. Ao meu lado, o presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Cavalcante, que também é escritor, advogado e também presidente da Fundação Paulo E presidente da Cavalcante. Associação E Comercial da Bahia. presidente da Associação Comercial da Bahia, Bicentenária, 213. bicentenária, que a gente está aqui. E hoje, Paulo, eu vou apresentar, mas obviamente você é Fernanda Dourado, por favor, presente é você também, Fernanda. A Fernanda a Dourado, Fernanda. sabe, dessa história fantástica, né? Que ela desde menininha que nasceu já fazendo entrevista, apresentadora da Alba, não é isso, Fernanda? Isso. Com essa história fantástica, acostumada a grandes entrevistas com os Sim. nossos candidatos, nossos representantes políticos, né? Partidários, nossas representatividade política, uma experiência maravilhosa para se trocar e fazer com Uhum. que a gente consiga fazer desse momento um momento legal para todos nós. Trocar experiências, né? E Sim, falando em experiências, a gente está aqui com Cris Santos, Santos. É. que é diretora executiva da Fundação Paulo Cavalcante. Bem-vinda, Cris. É um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite de estar aqui ao lado de vocês dois, duas feras, né, gente? Paulo, que é meu mentor diário, e você também, uma mulher de referência que eu sempre admiro muito. Muito obrigada. Cris, eu vou iniciar, Paulo. Claro, pelo amor de Deus, eu aqui vou ficar como telespectador. Arrumar aqui o cabelo para você mostrar se eu vi a cidadã direitinho. Não, só aí, beleza. Não, tá ótimo assim. É porque estava debaixo do negócio ali, o seu broche lindo. Vi a cidadã, De ver a gente, aqui, ó. cidadã, exatamente, não estava aparecendo. Consciência cidadã na veia. Você falando aí, consciência cidadã na veia, né? Eu vou Isso. pegar esse gancho, porque você estava falando ali nos bastidores, como foi o seu início, da Uhum. importância que o seu mentor Paulo Cavalcante tem na sua trajetória. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso, se você já sabia um pouco sobre democracia participativa, sobre cidadania, se você Sim. estudava a respeito disso, porque eu confesso, eu sou jornalista política e já declarei diversas vezes e não tenho vergonha de falar que eu aprendi muito com Paulo. Sim. Na realidade, eu aprendi tudo com Paulo a respeito desse tema, porque Uhum. eu desconhecia, eu comecei a estudar, a me aprofundar, a gostar, a admirar e a querer participar depois que eu conheci Paulo Cavalcante. Como foi a sua experiência? Conta pra gente, Sim. fala qual foi a sua virada de chave, né? Pronto, então minha virada de chave em relação a esse tema, que deveria ser um tema relevante e acessível de forma bem simples para todo cidadão brasileiro, não é? Mas não, eu, como você, Fernanda, só tive contato direto com a questão da democracia participativa, com a consciência cidadã, aqui quando eu passei a atuar com Paulo dentro da Fundação Paulo Cavalcante. Então, na minha jornada de aluna, né, de escola pública, na minha jornada de universitária, vi muito pouco. Então, saber a importância do meu papel enquanto cidadã e o quanto ele é relevante para o desenvolvimento da minha vida pessoal, da comunidade de onde eu vim, do meu país, realmente só foi aqui na fundação. Então, essa virada de chave aconteceu em 2021, 2022, quando eu cheguei aqui. Ai, que legal. Na pandemia? Foi. A gente estava saindo um pouquinho da pandemia, era fevereiro de 2021. Mas você falou aqui, só para Sim. nosso público entender, Uhum. que isso é importante também. Você falou da escola pública, você falou da universidade, você é formada, não é Sim. isso? Administração de empresas, por onde se formou? Faculdade Rui Barbosa. Rui Barbosa. Muita Rui Barbosa. E depois você trabalhou também, se não me engano, Foi. conte um pouquinho da história do Pronto. profissional, só para a Então. gente entender como é que você chegou na fundação. Tá bom? Ótimo. Eu gosto muito de contar sobre a minha trajetória. Então, eu vim de uma comunidade rural. Então, eu cresci na zona rural de Camaçari, em Cajazeiras de Abrantes. Então, eu era menina e a subsistência da minha família era da agricultura, né? Minha família, meu pai plantava e minha mãe vendia os produtos para a gente
sobreviver. Então, todo mundo com muita dignidade. E tinha uma coisa imprescindível na minha casa, que era a seguinte: trabalhou na roça o dia todo, de noite tem que estudar. Minha mãe não abria mão disso, mesmo ali cansadinhos. Eu me lembro que, às vezes, eu ia dormir mais cedo, e manhã sentava do meu lado na cama e começava a contar as histórias, aí começava a ler os livros também, didáticos, porque a gente não tinha livros, né, de literatura, e ela lia os livros didáticos para mim. Então, isso ia sugando, né? E aí eu cresci nesse ambiente muito simples, mas com valores muito fortes. E eu me lembro, Paulo, que meu pai, ele sempre falava para mim o seguinte, quando eu estava lá ajudando, né, na plantação: olha, cada planta que você plantar, você precisa cuidar muito, porque as raízes delas precisam estar forte para ela dar bons frutos. Então, eu carrego isso muito para minha vida, assim. Eu preciso ter raízes fortes. E trazendo a analogia da planta, eu trago para minha vida pessoal. Então, assim, as minhas raízes são fortes e profundas, né? Então, assim, eu preciso regar elas todos os dias para que se mantenha fortes. Enfim, voltando um pouco para a minha trajetória profissional, né? E aí, com 12 anos, eu comecei a participar do programa de erradicação do trabalho infantil. E eu tive contato, né, com cultura, com leitura. Agora sim eu tinha acesso a livros, né, didáticos realmente. Isso também foi uma virada de chave na minha vida. O programa de erradicação me fez uma aluna referência, inclusive. Eu participei de uma conferência lá em Camaçari, onde eu contei a minha trajetória, né? Então, eu era uma aluna de destaque do programa e fui lá falar também para outros jovens que precisavam. Então, assim, foi minha primeira palestra, digamos assim, né? Uma menina tímida da zona rural. Enfim, e aí, depois disso, eu comecei a trabalhar em uma biblioteca comunitária. Olha como o mundo dos livros está sempre na minha vida. Você contou até para mim uma vez, que foi interessante, porque tem a ver com a gente, né? Sim. Que você também lembrou, quando você viu Jorginho Freire e a gente, Humanidades, né? Que a gente tinha a Estação das Formas e tal, que a gente tinha um programa que a gente conseguiu, exatamente com as prefeituras, fazer com que um carro, né, a biblioteca... Ela era a biblioteca itinerante. Itinerante, exatamente, está vendo? Como o mundo é pequeno, né? O mundo é muito pequeno. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos, 14 a 16 anos. É importante você saber que essa ideia da já era também um projeto de Paulo Cavalcante, de Educação Cidadã, junto com o Jorge, Educação Cidadã, que hoje a empresa editora chama-se Humanidades, que era a Estação das Formas. Só para a gente ficar ligado nisso aí, para entender como as histórias vão se juntando. Realmente foi um projeto muito importante, porque eu ia para o PET, né? Só que, enfim, acabou o PET e eu continuava ali. Então, tinha na minha comunidade, chegava lá um caminhão, né, que era uma biblioteca itinerante, em que de tarde, quando eu voltava da escola, eu ia correndo para lá, para o caminhão. Então, era um mundo, um outro mundo para uma zona rural. Então, assim, o quanto é importante a gente incentivar a leitura, por isso que eu gosto tanto de falar sobre o tema de leitura, para o desenvolvimento das pessoas, Paulo. Então, assim, esse projeto realmente transformou a vida, e veja como é que a vida nos conectou de novo. Exatamente, é isso aí. Então, gente, eu comecei, voltando aqui para minha trajetória. Estava falando da sua formação depois da superior, aí você foi trabalhar, se eu não me engano, foi em uma biblioteca itinerante. Mas não tinha o Senai também, parece. Foi. Aí eu fui ser menor aprendiz em uma biblioteca itinerante que uma biblioteca comunitária, que era a biblioteca Lê Preciso. Então, eu fazia o estágio lá na biblioteca, enfim, eu aprendia tudo, catalogação. Hoje eu entro e saio em uma biblioteca, assim, de forma bem tranquila. Depois eu comecei a trabalhar na faculdade Área 1, né? A coordenadora dessa biblioteca que eu trabalhei como menor aprendiz, gostou do meu desenvolvimento, viu um talento ali. Não, Cris, você quer trabalhar comigo lá em Salvador? Eu falei, nossa, será que minha mãe vai deixar? Porque eu era ainda uma menina muito imatura, né? E aí falei, minha mãe, olha, agora eu vou trabalhar lá em Salvador. Como assim? Você não vai? Você vai voltar para casa como? Eu falei, não sei, mas eu vou. Então, eu sempre tive dentro de mim essa sagacidade de enfrentar desafios. Eu não sei como eu vou chegar em casa de noite,
mas eu vou. E aí eu comecei a pesquisar e ver como é que funcionava, né? A questão do transporte, até porque quando eu trabalhava na área 1, eu tinha uma bolsa de estudos para Rui Barbosa, então era 50%, porque eram do mesmo grupo. Só que, gente, pasmem, eu fui até a prefeitura de Camaçari porque eu tinha direito ao transporte universitário. E sendo a única moradora da zona rural, então o ônibus não poderia me levar. Gente, por que não pode me levar? Ah, mas é muito longe. Mas esse não, eu não fiquei satisfeita, obviamente, né? Então procurei outros caminhos, fui morar em outro lugar. Eu sei que eu pegava 4, 5 transportes e passei por várias situações de perigo também, né? Uma menina de noite, com 18 anos já, descendo ali. Eu fui morar em Jauá, gente. Eu descia lá na entrada de Jauá e subia andando, porque eu pegava Arembepe. Então, assim, eu passava muito risco, muito perrengue. E aí eu fui cursar administração na faculdade Rui Barbosa. E só que eu trabalhava em uma biblioteca, na área 1 eu trabalhava na biblioteca. E eu já estava no 4º semestre da faculdade quando eu falei, não é a área que eu quero. E aí eu saí, gente. Aí depois eu falei, nossa, como é que eu vou pagar o resto da faculdade? Porque eu perdi minha bolsa de 50%, né? E aí eu me inscrevi no ProUni, fiz a prova, fiz o Enem e consegui os outros 50%, né? E a gente vai. Então, eu trago dentro de mim essa questão muito forte, Fernanda e Paulo, que é, se você está com a oportunidade na mão, você não tem que enxergar as barreiras, as dificuldades, né? Você precisa enfrentar e achar caminhos para o seu crescimento. É muito importante também, porque além do meu crescimento, eu penso até hoje no crescimento da minha família também, né? No bem-estar, na vida que eu poderia fornecer para minha mãe. Você falou que você é de uma comunidade Sim. rural de Camaçari, e aí eu te questiono como você enxerga essa participação cidadã dentro das comunidades? Muito importante. Há uma participação efetiva? O que falta? Qual é a necessidade? Tá. Olhando um pouco para a realidade da comunidade de onde eu vim, né, que eu tive mais contato, e é muito triste quando a gente vê que as pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade, que têm direitos, mas que têm os seus direitos barganhados até mesmo por votos políticos. Elas têm direitos, mas não, primeiro elas vão procurar quem? Um salvador da pátria que ela acha que é salvador da pátria, que é o cara que está ali, não, vota em mim, que eu vou conseguir isso aqui para você. E vai conseguir o quê, gente? O mínimo, que é uma consulta médica, uma cirurgia, um encaminhamento para o INSS, não é? Para ter ali a aposentadoria, que já é um direito garantido na nossa Constituição. E dentro das comunidades, precisa ter essa educação cidadã. Tanto que aqui na Fundação, né, Paula, a gente tem projetos para levar a educação cidadã para as comunidades. E aí a gente vai começar com as Ilhas de Salvador, né? Que aí a gente consegue ter um mapeamento melhor dos resultados disso e de impacto disso. Então, assim, Fernanda, é muito triste você ver como as pessoas elas conseguem ainda ser manipuladas. Por quê? Por falta de consciência e de conhecimento sobre os seus direitos. Isso é o quê? É cidadania, não é? É educação cidadã, é participação, é união. E, enfim, Parabéns, Cris. Obrigada. É bom, né? Muito legal, porque, na verdade, Fala bem. no fundo, Fernanda, quando você olha, minha pergunta foi porque ela fez universidade, ela depois foi trabalhar, ela coordenou uma Sim. equipe, depois aí tinha que vir para cá, quando ela fez a entrevista dela, no caso, para ser assistente administrativa. Ai, vamos lembrar essa entrevista, Paulo? Gente, foi muito legal esse dia. Porque eu fui desligada, infelizmente, por uma questão, né, de preconceito, inclusive racial. Enfim, mas é uma situação que fica um pouco lá e a gente vai superando, como eu sempre falei. A gente precisa olhar para frente e não ficar preso. Você foi desligada por questão de preconceito racial? Sim. Mas enfim. Mas já que você falou, seria interessante você explicar, pode ser? Não, acho que depois a gente detalha. Eu não gosto muito de estar falando mais sobre esse assunto, até porque a gente precisa virar a chave, né? Até mesmo porque dentro da nossa linha da Fundação Paulo Cavalcante, a gente tem um corte da Constituição Federal Brasileira, de 1988, todas as conquistas. E que a gente sabe que o preconceito está aí, existe, mas o preconceito é cultural.
Então, é claro que ela pode ficar à vontade, ela vai fazer o que Sim. ela quer, dizer o que ela quer, porque a dona, na verdade, é ela, não sou eu, entrevistado é ela, inclusive. É cultural e, inclusive, a gente precisa romper essa barreira cultural, não é? Não temos mais que aceitar essas questões de preconceito. Então, assim, precisamos virar essa chave também. E como é que a gente vira essa chave? Superando, ocupando espaços, né? Tratando todo mundo igual, porque somos todos iguais, mas não dá para dizer não existe um preconceito, existe, ele está enraizado na nossa Existe. cultura e a gente vai, com certeza, atuar cada vez mais para que isso seja combatido, Aí, inclusive. se eu ia permitir, me Sim. perdoe, eu vou deixar você falar, mas é importante eu reafirmar isso aqui, gente, que é o seguinte: o que eu quis colocar não é que a gente, ao contrário, a gente, dentro da filosofia, da consciência da parte transformadora, a gente não tem dúvida Sim. que o preconceito existe. E é por essa razão que nós temos uma lei bastante severa contra o preconceito. E eu acho certíssimo, nós achamos certíssimo. Uhum. O que nós estamos querendo colocar, Fernanda, e o que está assistindo, a gente já discutiu muito sobre isso, eu e o Cris já discutimos muito. Já, e a gente fala o seguinte hoje, Paulo fala, Cris, essa situação é preconceito, né? Várias situações que a gente vai conversando e aí você enxerga, não dá para aceitar, você precisa se defender, Exatamente. né? Então é isso, a gente precisa o tempo todo estar se superando. Mas depois eu te conto essa história. Porque jornalista Quanto é o que você ia falar da entrevista, não foi que você estava na entrevista? Exatamente, do dia da nossa entrevista. Gente, eu conheci Paulo, todo mundo me pergunta, né? Quem foi que indicou? Gente, não houve uma indicação, nem sabia quem era Paulo, né? E me surpreendi, acho que eu sempre falo para ele que você foi um presente de Deus na minha vida, né? Hoje eu olho para trás e me vejo hoje, eu sou uma outra mulher, uma outra postura, mais autoconfiante, enfim. Mas foi assim, eu fui desligada, Fernanda, e cheguei em casa, minha mãe fui desligada, chorando porque estava inconformada com a situação, enfim, né? Eu tenho um senso de justiça muito grande. É isso, né? Não dá para ficar chorando. E aí sentei, peguei o computador e fui atualizar meu currículo, botar currículo na internet, em vários sites. Ou seja, hoje não falei para as amigas. No mesmo dia. Chorou um pouquinho, já estava lá. Já vamos para frente, né? E eu acredito que tudo leva a gente para frente, né? Até uma situação ruim, olha o quanto transformou. E foi assim, eu falei para uma amiga, tô sem trabalho, preciso trabalhar. Minha mãe, descansa um pouquinho, você está trabalhando muito, fica mais uns dias aqui querendo ficar comigo, né? Claro. Mas não. Aí, enfim, minha amiga me ligou, Cris, eu só que tenho uma vaga, mas é lá em Pirajá para assistente administrativo, você quer? Gente, isso eu tinha voltado para casa da minha mãe, lá na zona rural de Camaçari. Aí eu falei, em Pirajá? Não, eu quero. Mãe, você vai para Pirajá? Aí, de novo, pergunta, você vai como? Eu falei, não sei, minha mãe, a gente vai. Enfim, quando eu cheguei lá, aí a Cristina fez a entrevista comigo, né? Foi muito legal, ela gostou do meu perfil. E a entrevista com o Paulo seria no dia seguinte. Mas ela falou, não, vem cá, ele já quer falar com você. E aí a gente fez uma chamada de vídeo, não foi, Paulo? Paulo me fez algumas perguntas, coisas que eu nem sabia, mas eu falei, não, mas eu vou pesquisar, eu vou melhorar. Enfim, porque tudo que eu faço é bem feito. E aí ele gostou desse perfil. Foi honesta, né? Falou que não sabia, mas que exatamente. Pesquisar. E aí começamos a trabalhar já 2 dias depois. Enfim, aí foi uma nova virada de chave para minha vida, né? Eu cheguei para trabalhar com o Paulo bem tímida, né? Ainda me lembro. Tem no vídeo da página 20 do livro da nossa conta, se você pegar ao Alquimia da Verdade, aquela que atende a porta naquele vídeo é Cris. De máscara. Um pouquinho da pandemia. Exatamente. Claro. E de lá para cá, muitos saberes, gente, desses últimos 4 anos, hoje eu me reconheço, né? Como eu sempre falo para ele, como uma célula da transformação, como uma célula da consciência cidadã participativa transformadora. Porque os saberes que ele traz, não só de vida pessoal, né? Paulo passou por muitas coisas que, se fosse eu, meu Deus do céu, por mais que eu seja corajosa, eu não suportaria. Então, ele traz para a gente uma sabedoria que não é uma sabedoria que ele quer que fique só com ele. Ele quer que essa sabedoria e as atitudes que a gente tenha, elas sejam repassadas. Paulo divide o conhecimento, né? Divide o conhecimento, exatamente. Então, acho isso interessante. Mas eu estou quase saindo da entrevista.
Por quê? Eles ficam mais à vontade, porque fica parecendo o seguinte, eles não falam assim, isso aqui, só pode colocar com a questão. Qual é a ideia? Aí você está com a exatamente. Aí você está dizendo. A intenção só para a gente alinhar, e a verdade, você sabe quem. Então, qual é a questão? Se eu entender o que é que eu quero colocar, o seguinte, a Mas vamos ideia. voltar para a Consciência Cidadã, para a Fundação Paulo Cavalcante. Fiquem à vontade. Então, vamos voltar. Deixa eu só colocar, sei que é importante, só para a gente fazer esse corte. Sim. Quando o grande lance é que, e é importante isso, é que você viu que na história dela, né, de determinação, de cidadania, de querer vencer, de superação das dificuldades, é uma história muito parecida com várias histórias de tantos e tantos brasileiros. Diria quase 100% deles. Tá? Uhum. Quando você vem para a nossa história, com certeza absoluta, a gente publicar a história de qualquer pessoa que está vendo aqui, que está ouvindo aqui, se não for aquele cara que já nasceu protegido, com o privilégio de estar bem protegido pelos seus pais, mas que seus pais ou seus avós, ou perto dele, ele vai encontrar pessoas que passaram por isso. Aqui, se você passar por aí, para essas histórias que a gente vê aqui, desses empresários que passaram por aqui para conversar, todos têm uma história bastante difícil, né? Que é importante a gente entender, e de superação, estão aí, nós estamos com, como você viu aí, políticos hoje que são senadores, deputados federais, estaduais, a gente viu de tudo, empresários que são bilionários, mas começaram também vendendo caixinha de fósforo. Né? Luiz Mendonça. Exatamente, como vários outros que tem aí, ó, vai falar para não ser injusto, né? Então, como o nosso caso também, de carregar bombona, aí o presidente Mário Lopes da Associação dos Ambulantes, né? Conta a história dele também bastante interessante. Então, você tem vários e vários exemplos que acho que a gente tem trazido aqui no nosso podcast, na nossa conta. A gente tem trazido muito esses exemplos de superação, de que a gente pode transformar. A gente se afastar do vitimismo, né? De achar que a gente é vítima da sociedade e que a sociedade tem que a gente só sobrevive se a gente for assistido. Sim. Não estou falando dos programas de governo que são essenciais. Você falou aqui vários deles. Foi. Você falou aqui vários. Você falou do Enem, você falou você conseguiu a bolsa, você falou da própria biblioteca itinerante, você falou de ações que são ações dos prefeitos, dos governadores, do presidente da República. Então, e de organizações sociais, né? E das organizações sociais, muito bem. Sim. Das organizações do terceiro setor, das empresas filantrópicas também. Então, veja bem, o que a gente está colocando aqui das pessoas é o seguinte: quando você chega, como o Cris chega, né, para substituir, para assumir a assistência administrativa, e rapidamente eu identifico exatamente esse talento, né, essa capacidade de contribuir, né, como eu chamo lá na fundação com a nossa, que eu chamo de creche, mas não é, porque nós temos, né, nós temos aí várias pessoas, galera né? jovem. A gente tem várias pessoas que fazem parte dessa fundação. Nós temos um conselho hoje importantíssimo, de peso, inclusive com uma das pessoas, que foi o Fábio Rocha, né? Que foi exatamente a pessoa que o mentor, foi ele. Foi, né? Fábio é um dos meus mentores, né? Paulo me proporcionou isso, de fazer uma mentoria, de me preparar realmente para assumir esse cargo de liderança como diretora executiva, e eu fiz uma mentoria com o Fábio Rocha, gente. Outra virada de chave para minha vida. Fábio Rocha é... Fábio Rocha é... Fábio Rocha. Não, de Karine Rocha. Karine Rocha, Fábio Rocha, Geraldo Rocha. Até a gente aproveita aqui e dá os parabéns. Deputado. Hoje é aniversário dele. Gente. De Fábio ou de Geraldo? Geraldo. Geraldo, parabéns. Grande, né? Ele também é um deputado atuante até hoje, ele é inquieto nessa defesa. Inclusive, o Fábio, ele me contou que o programa de erradicação do trabalho infantil foi uma proposta do pai dele enquanto era deputado. Parabéns 2 vezes. Parabéns pela proposta, parabéns pelo aniversário. E parabéns a Fábio Rocha, que é um excelente profissional, competente pra caramba, que eu indico e falo para vocês.
Pode confiar, que o homem transforma. Aqui, ó. Aqui. Ai, transforma. E ele falou o tempo todo que, Cris, você é uma potência que ainda só está iniciando a carreira, né? Ele falou, nossa, Paulo, o que que vem pela frente? Mas, enfim, Cris, o que que preparada. como você acha que as redes sociais Hum. podem ajudar nessa participação, né, cidadã? Porque a gente abre as redes sociais, Ah, abre, sim. e você vê que há muita bobagem, há muita informação, há muita fake news, Sim. há de tudo, há de tudo, há de tudo. Isso é inegável. Como você acha que consegue se unir, consegue mais pessoas, Uhum. consegue mais assinaturas para o projeto de lei? Exatamente. É um assunto muito legal. Eu acho que esse assunto bacana, Pedro. Muito boa a sua pergunta, Fernanda. Porque tem um tema muito importante na nossa comunicação, né, que é um papel social da comunicação, que é a educomunicação. É você levar a educação através da comunicação. Então, hoje as redes sociais, gente, não generalizando, mas ela está bombardeada de assuntos fúteis. Totais. Qual é a relevância desses determinados assuntos para contribuir com a nossa sociedade? Não é relevante, é viciante, é doentio. Tem muitos assuntos nas redes sociais que é doentio. Então, a gente tem uma juventude hoje, né, que está ali, digamos um termo bem forte, mas encarcerada em conteúdos digitais que não vai levar elas para lugar nenhum. Mas quando a gente fez aquele diálogos que transformam o papel da mídia, né, o impacto da mídia na economia baiana, me lembrou muito de como a mídia pode impactar nesse assunto da consciência cidadã participativa transformadora. A gente precisa oferecer para as pessoas e para o povo, principalmente, a televisão mais popular, gente, não criticando, mas oferece para os cidadãos conteúdos que, gente, pelo amor de Deus, é até falta de dignidade humana. As imagens que são ali representadas em plena hora do almoço para uma família. Então, por que não falar de temas relevantes, de melhoria para as comunidades, reverter isso, né? Porque... Mas eu posso Sim. responder. Já que a gente vamos bater um papo, já que a gente está Vamos. bem em casa, gente, vamos aproveitar e participem também. Sim. Eu estou criando até uns episódios que a gente está discutindo, que são exatamente as verdades inconvenientes, né? Sim. E um tema que até a gente falou, que a gente está conversando, que são as verdades que são Inconvincentes. inconvincentes, de Aquelas que a gente não vai conseguir convencer, mesmo sendo verdade, como alguns movimentos que a gente vai fazer, Fernando. É interessante. Gostei desse slogan. Exatamente. As verdades inconvenientes é o que exatamente bastante o que Cris colocou, daqueles encontros que a gente faz na Associação Comercial da Bahia, são os diálogos que transformam, e trouxemos realmente segurança pública, trouxemos a questão da mídia. E o interessante é entender o seguinte: a gente tem aqui na Associação Comercial da Bahia esses encontros, vocês sabem disso, a gente tem aqui a UniACB, a gente tem aqui os núcleos de educação, o núcleo de saúde pública, de segurança pública, e é interessante que a gente traz esse diálogo que transforma, para que a gente possa juntos pensar, né, de como transformar o nosso estado, nosso país. Vem a questão bastante clara. É educação cívica. Sim. É educação. É por isso que a consciência cidadã participativa transformadora exige, efetivamente, transformação, exige engajamento. Porque a educação, nós não temos inteligência cidadã, nós não temos conhecimento de cidadania. Então, o que é que vende? As empresas, entenda, só jornal, seja qual for o jornal, seja qual for o canal de televisão, seja qual for a rede de comunicação, ela vive de grana, de dinheiro. E isso é natural. Ou seja, a gente não pode dizer assim, aí demonizar o dinheiro, então é porque o dinheiro... Não existe dinheiro, dinheiro não tem vida. Dinheiro somos nós é que produzimos e trocamos nossas mercadorias. Nós é que compramos propaganda para botar e colocar. E eles ficam preocupados com aquela questão que é o seguinte: você tem uma coisa que é verdades inconvenientes. Sim. Não é nem convincentes agora, só inconvenientes. A verdade é que as pessoas que assistem é o que elas querem consumir. E o que é consumir é que dá Ibope. Dando Ibope, audiência, propaganda o pessoal publica. Então, infelizmente, a gente tem um mal conhecido
mas que é muito inconveniente para a gente ter coragem para enfrentar e transformar. É isso que a consciência cidadã participativa transformadora, é esse nosso desafio, você sabe disso, sabe porque estamos lá lutando por isso todos os dias, e essa transformação é por isso que eu não me canso. E vou dizer, Fernanda, vocês que estão nos ouvindo, que vai estar ouvindo, com essa brilhante exemplo, né, que está aqui na nossa mão de transformação. Eu tive o orgulho, o prazer e a sorte, né, de ir para lá para conversar e se entender, tá certo? E trabalhar, e eu estou muito feliz, porque é uma máquina também de trabalho, põe em várias coisas, faz em frente, já faz palestra, já faz tudo sozinho, já joga duro, já contrata. Quando eu vejo, já estou sendo eu conduzido, vá para ali, vá para cá, eu tenho que fazer. Tá, mas vamos lá. Tem. Aí, qual é a questão para a gente não se perder? Eu canso de dizer o seguinte: quem pode fazer mais por esse país são as pessoas que têm capacidade cognitiva de entender isso, de agir desta forma. E quando eu convoco, eu estou na Associação Comercial da Bahia, eu estou no Conselho do SEBRAE, estou no Conselho do Instituto do Brasil, estou participando ativamente, nós vamos ter dia 31 de março aqui na Bahia, na Associação Comercial da Bahia, 31 de março, vamos ter um encontro nacional de integração do associativismo, né? Que a gente está pensando só no nome, mas é mais de 2 séculos de história e futuro do associativismo, da classe produtiva do país, exatamente trazendo isso. E uma das formas que a gente vai discutir, e tem que se discutir, é exatamente como transformar, como podemos contribuir, como podemos nos aproximarmos e contributivamente para transformar, ajudar a transformação do nosso país, através das nossas instituições públicas também, mas com nossa participação popular. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu convoco, nós podemos mais fazer, quem mais pode fazer somos nós, que menos precisamos de educação pública, saúde pública, segurança pública e moradia, certo? Mas eu estou incluindo os professores, os liberais, os advogados, os médicos, enfermeiros, as pessoas, jogador de futebol, cantor, artista, certo? Essas pessoas são pessoas que a gente sabe que são capazes de transformar os países. E outra coisa, a gente não precisa perder o foco do nosso foco de produção de riqueza para sustentar nossa família, nem precisamos sair das nossas metas e profissionais, nem pessoais. Dá para fazer tudo isso e também ter atitudes revolucionárias, transformadoras todos os dias, participativa. Entendeu? Então, essa provocação que a gente fez foi bom, caiu na parte da mídia, é importante. E o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que ir para a mídia, temos que ir para a rede social, tem que ocupar os espaços. Sim. Temos que falar com todos os dirigentes hoje que nós temos no nosso país em relação a essa informação. Começar com espaço e começar a atrair mais audiência. Ao Via Cidadã. Participe do movimento Via Cidadã. Quando a gente faz, quando a gente faz um projeto de lei popular desse, eu até ouvi o seu depoimento também em relação a isso aqui, viu? Um projeto de lei popular desse. Pelo amor de Deus. Um projeto de lei popular, o que é projeto de lei popular? A gente não está pedindo dinheiro a ninguém, não estamos pedindo um centavo a ninguém, nós estamos pedindo tempo para uma assinatura, para beneficiar a tantas e tantos brasileiros que são vulneráveis, que estão naquela fila do agendamento para ser atendido pelo SUS através de uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, tipo Irmã Dulce, sim, Instituto Cego, Criança do Câncer, e outras que no Brasil inteiro. Mas veja bem, é impressionante como nem mesmo os líderes empresariais e as instituições públicas do Brasil estão efetivamente engajadas no mesmo propósito comum que beneficiará elas próprias. Esse posicionamento é uma prova, Cris, me perdoe, mas uma prova da nossa falta de consciência cidadã, da nossa inteligência cidadã. É uma prova de verdades inconvenientes, de verdades que a gente não quer enxergar de hipótese nenhuma, porque vai
mudar o meu status, o meu modo operante, como eu estou operando, como eu dependo e tudo que eu acreditei. Uhum. E acredite, eu vou criar uma questão agora que vai ficar para a gente tocar o barco. Olhe bem para o olho de Paulo Cavalcante aqui. Verdades inconvenientes que vão incomodar, que vão desconfortar. Acredite, até o fato da satisfação momentânea de doar. Olha que coisa interessante. A pessoa não quer perder. Preocupação de que efetivamente a eficiência do serviço público funcione e que as pessoas efetivamente vão receber recursos, vão ser eficientemente tratados, vão ter eficácia, vão funcionar o serviço público como funciona em outros países do mundo. Uhum. Portugal, você vai, acontece. Então, não precisa falar de países como Canadá, Estados Unidos, não, que nos Estados Unidos é pago, tudo é grana, mas em outros países que têm o assistencialismo, que tem essa questão da universalidade dos atendimentos da educação e saúde pública, tem eficiência, tem competência. Mas, veja bem, tem caridade. Vamos transformar essas doações em outras questões. Mas nós não vamos ficar com medo de parar de ter que doar, certo? Ao contrário, a contribuição, o abatimento no imposto de renda a pagar, essa contribuição, ela vai melhorar, porque vai diminuir o espaço entre quem está doando e quem está recebendo. E nossa fiscalização de quem está doando, você está no estado da Bahia, um exemplo. Uhum. Eu estou do lado. Eu estou dando o meu dinheiro, por exemplo, para a Irmã Dulce. Ora, eu estou fiscalizando melhor, quero ver o resultado disso. A população que assinou o projeto de lei, vocês que assinaram, foram vocês que legislaram. Entender isso, a população também não entende. Não. Eu entendi, eu assinei, eu vou fiscalizar, porque o sentimento de pertencimento, o sentimento de direito que você tem quando você tem um plano de saúde e que você não é atendido ou é maltratada no plano de saúde, e vocês são maltratados, são dois casos, inclusive, que vocês me contaram coincidentemente, essa semana as duas me contaram, caso de ser maltratadas por médicos e médicas, no caso dos dois foram médicas, tendo plano de saúde. Imagine que ela você. Imagine quem está sendo atendido, eu acredito que é atendido até melhor, acredito honestamente, porque o que eu tenho visto, os exemplos que eu tenho visto maravilhosos, tanto de gestão pública, eu tenho cuidado desse depoimento. Sim. Os exemplos que nós temos assistido, maravilhosos, tanto de gestão pública, pelo amor de Deus, que existe aqui na Bahia, espetaculares gestões, pessoas que se doam mesmo, pessoas que acreditam, né? Pessoas, aliás, eu digo todo santo dia, que qualquer grande empresa queria ter qualquer executivo desse como sócio ou como gestor, porque eles são competentes. A gente viu no Matagão, no GAAC, né, no Aristides Maltês. No GAAC, já até nas obras sociais Irmã Dulce também, né? E nas Santas Casas, pelo amor de Deus, todas. É brincadeira como vocês estão de parabéns na eficiência, na organização do trabalho que vocês fazem. É brincadeira. Então, motiva mais a gente, empresário, porque você sabe que tem resultado, está faltando recurso. Exato. Eles fazem muito com poucos recursos. Exatamente. Né? E fazem muito além. Tem equipamentos, a gente viu no GAAC, né? Que tem um tratamento de câncer que não tem na rede privada. Então, assim, como fazer tanto com tão pouco? E o nosso projeto de lei, Paulo perguntou, né, Fernanda, em relação à minha percepção em relação ao projeto de lei de iniciativa popular. Primeiro, é uma ferramenta que está na nossa Constituição. Então, para a gente exercer, nós precisamos disseminar mais o quê? Mais a consciência cidadã participativa, mais a educação cidadã nas escolas, porque aí a população vai entender que a gente pode legislar, né? E é um projeto muito... um dos projetos da Fundação que mais deixa meus olhos brilhando é esse, né? O projeto de lei de iniciativa popular é o cidadão dizendo como é que as coisas precisam andar, né? E não ficar aprovando lá no Congresso, emenda parlamentar, né? PIX, enfim, emendas PIX, essas questões que retrocedem, né, a nossa sociedade.
Por exemplo, agora a gente está aí com a ameaça na lei da ficha limpa. Mas enquanto cidadão, a gente vai permitir que isso aconteça? Então, esse é o papel da Fundação Paulo Cavalcante, é despertar essa consciência cidadã, mudar a nossa cultura política hoje, que é partidária. E quando a gente tem, por exemplo, eu me considero uma pessoa suprapartidária. Porque eu estou sempre ali, eu não tenho partido e nem ideologia política. A gente fala o tempo todo isso, né, Paulo? Estamos acima dos partidos. Nós temos cidadão. Tem uma fração ideal de poder desse país. A gente precisa saber o que é melhor para a gente. Porque nós que estamos aqui vulneráveis, nós não temos segurança 24 horas como os nossos políticos têm, enfim, vários outros cargos. E o nosso projeto de lei, gente, acessem e assinem. Participe.movimento Via Cidadã. Porque o que nós estamos propondo é que as empresas elas possam doar mais para as instituições filantrópicas de saúde. E quem é que não precisa de um atendimento de saúde? Todos nós estamos vulneráveis, até quem tem plano de saúde, né? Porque a vida é um ciclo, né, incerto. E, por exemplo, eu mesma, que já vivenciei assim, situações, né, de muita humilhação e descaso mesmo, né, na fila do SUS, na fila da regulação, que eu acho um absurdo. Então, por que não a gente se unir enquanto sociedade e assinar um projeto de lei? Ah, mas precisa do título de eleitor. Outra questão que a gente se barrou, não foi, Paula? Foi. Vocês estão pedindo o título de eleitor para alguma questão política? Eu vou perder minha aposentadoria? Não. Na Bolsa Família? Bolsa Família? Na Estação da Lapa, você viu muito isso. Foi. Aonde? Na Estação da Lapa. Mas que, inclusive, ajudou a gente muito, né? Campelo está... Obrigado. Divulgando a nossa campanha. Agora vocês, Paulo falou a respeito de líderes, né? Falou de liderança, falou da importância de os artistas também abraçarem a causa. Sim. Qual a opinião de vocês? Vocês acreditam que alguns líderes não abraçam a causa por fechar os olhos, por falta de informação, ou porque não tem interesse algum e acha que tá bom do jeito que tá? Não, eu acho, Paulo até pode trazer a percepção dele também, que é a seguinte: está na nossa cultura de não participar, de olhar primeiro para mim. Quais são os meus projetos que eu tenho que fazer hoje? Quais são as prioridades do meu dia? Tá bom, vocês estão falando isso daí, o que eu tenho que fazer? Acessar o site? Ah, não, mas eu não tenho meu título de eleitor. Então, às vezes, Fernanda, não é nem porque não quer, é porque falta consciência. Falta consciência de entender que nós somos o todo, que o poder emana do povo, está lá na nossa Constituição. Então, eu vejo por esse lado. E você, Paulo? Eu já vejo o seguinte, qual é a ideia? Inquestionavelmente, culturalmente, é cultural. Sim. A gente não tem, como eu chamo, já falei isso 200 vezes, a gente não tem cultura nem de descer para a reunião de condomínio no seu prédio. Aí outro dia me perguntaram, Paulo, teve a reunião de condomínio e você não veio aqui. Eu disse, peraí, presta atenção. Vocês não conseguem nem entender a questão simbólica. É porque você fala... Eu sou presidente, mas eu vou entender, se eu entender. Eu sou presidente, mas se eu entender. Aí eu disse para ele, na boa, você precisa entender que quando eu falo descer para reunião de condomínio, tem que descer. Eu já fui síndico. Agora, você entenda o seguinte, eu estou presidente de uma associação comercial da Bahia. E é voluntário, não recebo nenhum centavo. E tem que estar lá na Associação Comercial da Bahia, eu tenho os condomínios, as comitivas. Eu, por exemplo, estou no Instituto Unidos Brasil, em Brasília, apoiando a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Sim. Eu estou, por exemplo, participando e contribuindo, como eu falei, com a Confederação de Associações. Exatamente. Eu estou no SEBRAE. Eu estou, efetivamente, cuidando da Fundação Paulo Cavalcante. Então, eu estou participando demais de várias reuniões de condomínio, além de estar escrevendo um livro. Agora eles se pegam exatamente na palavra reunião de condomínio. Ótimo! Que eles estão descendo para a reunião de condomínio, dizem, eu estou a ser síndica agora por causa de você, Paulo. Maravilha! E essa lei, porque você passou sua mensagem de alguma forma. Mas o que a gente está querendo, olhe bem, é como se fosse o seguinte, vou tentar explicar a vocês. Todo curso que você passa pelo Fundamental 1, Fundamental 2, né? Na verdade, para a nossa época, é primário, colegial, ginásio, colegial, tal. Acho que não, vestibular, e vestibular fazia a faculdade. Ocorre que a nossa falta de conhecimento sobre cidadania é tão grande
que a gente não consegue conceber, só para você entender, Fernando, é interessante isso, conceber os direitos nossos. Uhum. A gente acha que é gratuito. É. A educação pública, saúde pública e segurança pública. Aliás, o próprio professores, nossa rede pública, não tem consciência do poder transformador que ele tem. A gente escuta, né, os professores dizerem que, não, eu matriculo meus filhos na escola privada. Uhum. Eu matriculo, eu pago mais dinheiro do Panservice, do plano de saúde deles. Raciocine comigo, eu tenho direito à educação pública eficiente. E eu vou pagar 2 vezes. Agora paga 2 vezes, 3, que eu estou dizendo, estou querendo evitar pagar a terceira vez, aqui com as doações, aqui é a terceira vez. Uhum. Você paga nos seus impostos, Sim. que está, digo, todo santo dia. O imposto, você é desempregado, velho, você bata no peito, você sustenta, você está pagando imposto, que você tem que comer, vestir, andar de carro, pedir emprego, procurar, paga imposto. Está no consumo, está incluso na mercadoria. Você paga imposto, é caríssimo, das cargas tributárias mais caras do mundo. Você tem o dinheiro para ser dividido. Você paga plano de saúde, como eu falei aqui, vou falar de novo. Você paga plano de saúde, pago. Plano de saúde, quanto é que você gasta por ano de plano de saúde? 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões por ano para os funcionários. Qual foi o seu resultado? Eu andei de lado esse ano, não ganhei nada. Se você tivesse uma saúde pública eficiente, não iam lhe pedir o que não precisam, e você teria um lucro maior. Ou estaria na mão do seu funcionário, que é custo do funcionário, custo, valor, né, do salário dele, e ele teria esse valor. Se você pegar R$ 2.600, que eu falo todo santo dia, R$ 2.600 é o preço que paga de uma criança só em um colégio, como a professora me falou, de uma Anchinha. E paga R$ 900 que ele paga a mais para complementar o plano de saúde que o Estado já paga, que é o Planservice. Gente, 2.600, 900 é R$ 3.500. Vezes 12 são R$ 42.000 por ano. Quem de vocês que está escutando aí, que não gostaria de receber de bônus no final do ano R$ 42.000 para gastar com sua família no que você precisa, para melhorar o bem-estar social? A gente não tem essa consciência. Isso é falta de inteligência cidadã. Então, o que eu estou pedindo, o que é que nós estamos plantando? Pedindo não. Estamos tentando fazer com as pessoas Despertar. se despertar. Desperta, gente. Vamos ver. É direito seu constitucional. Olha para o lugar certo. Para com a polarização. Não é o empresário, nem o lucro, nem os ricos que são responsáveis. O que é responsável é que a gente não sabe cobrar nosso direito, nos unirmos. E aqui é união. Assina esse projeto. Vamos começar com uma coisa boba, assinatura. E o título eleitor é a obrigação. Quem exige isso é exatamente o Estado, porque você tem que ser eleitor. 1% do eleitorado brasileiro em 5 estados. Eles querem saber, que eles não confiam na informação da assinatura sem ter o título eleitor. Né? Eles precisam ter o título eleitor. Outra coisa muito interessante que a Fernanda trouxe, o poder da mídia, né? Das redes sociais, enfim, para a participação cidadã. O nosso projeto é revolucionário, porque nós desenvolvemos uma plataforma. Gente, não é possível que no século XXI, inteligência artificial, a gente tem que coletar assinatura de projeto de lei popular na mão. Não, nós promovemos, né? Fizemos uma plataforma. Construímos exatamente, o Igor, né? Financiado aqui por Paulo, né? Paulo é um investidor social na Fundação Paulo Cavalcante para desenvolver essa tecnologia que funciona. Então, assim, a gente tem que quebrar paradigmas e tem que quebrar o paradigma também da nossa cabeça, gente. Se isso aqui ele está dizendo que vai beneficiar toda a sociedade, peraí, eu preciso pesquisar, eu também quero participar. A gente reclama tanto, né? Segurança pública não presta, a saúde não presta, mas quando a gente tem na mão uma oportunidade que teve um investimento ali para benefício de todos, a gente vai ficar sentado também? Mas não faz nada para mudar. Exatamente. Se você não viu nem sua mãe, né, Fernanda, dizendo assim, não vai não, você vai fazer o quê no Pirajá? Falei, vou. Então, precisamos abraçar, porque o tempo está passando, né? Gerações que estão vindo aí precisam entender o que é consciência cidadã, precisam participar. E se a gente não começar agora, vai esperar para quando? Né? Vai esperar mais... Deixa eu fazer uma provocação, Fernando, se vocês quiserem, para te dar uma...
Gente, vocês que estão assistindo e quiserem, efetivamente, a gente pode até mudar a ideia do programa. Fazer perguntas, questionar. Ai, ótimo. Ótimo, a gente podia. Você acha melhor entrar no Movimento Via Cidadã? Ou você acha que fazer as perguntas? Ou você acha que você vai botar esse programa lá também? Vai estar no YouTube e vai estar lá também. Não seria interessante também a gente provocar isso? Ótimo. Pergunte, você também está fazendo voluntários e está fazendo. São dois momentos que tem, os voluntários que estão Acho entrando. que a gente poderia multiplicador. colocar pergunta até aqui, né? Podia também pensar Não é? nisso. Mas vamos lá. Seria sensacional. Acho que seria boa. Assim, na Porque hora. a gente olharia. E até mesmo para o nosso Pode evoluir para um YouTube ao vivo nessas horas. Acho que tenho coragem. O que vocês acham? Eu acho. O mesmo horário, né? Que é muito. Não, mas eu acho excepcional. É. Porque quem sabe fazer A gente ao vivo, pode. às vezes Quem sabe fazer ao vivo? Podemos também deixar as perguntas. Olha, amanhã vamos responder as perguntas sobre tal tema. E até mesmo perguntas sobre o nosso projeto de lei de iniciativa popular. Exatamente. Não estou entendendo, Cris, Paulo, Fernanda, o que é o projeto? Manda para a gente, nós estamos aqui justamente para atender, né, e para explicar e disseminar esse nosso projeto, que é importante. E essa ideia que Paulo está dando a respeito do ao vivo é excepcional. Porque ao vivo é como se fosse rádio. Eu já trabalhei em rádio. As pessoas que estão acompanhando ali, elas mandam mensagem, elas querem o feedback, e Sim. você está ali interagindo, entendeu? A gente para, dá uma pausa, responde, e quanto mais você tem disseminar o ao vivo, mais gente consegue trazer para essa discussão, a discussão de democracia participativa, nada via cidadã. Deixa eu fazer uma provocação então aqui, Sim, Fernanda. Gostei, viu? Gostei, mas deixa eu perguntar. Fernanda, se você tivesse que fazer uma pergunta para a Cris Ai, meu Deus. sobre qualquer dúvida, alguma pergunta que você acha que seria importante para esclarecimento, até para você mesmo. Eu sei que você disse que aprendeu muito, mas o que é que você Aprendi, queria? mas Qual é a ainda sua não foi curiosidade? O que é que suficiente. você acha que eu vou botar até aqui, as pessoas que quiserem também botar numa pergunta. Minha pergunta Se quiser, bota aqui no meu, são várias, né? no meu Pronto, WhatsApp pode aqui. perguntar na participação se tiver alguma dúvida em relação aos nossos projetos. Não, né? Eu estou aqui. Beleza, se quiser botar aqui também, fala a marca. Vamos embora. Diga. Eu acho que a respeito da via cidadã, né, que é conscientizar, participar e transformar. Né? São os 3 pilares. É isso? São esses 3 pilares. É um tripé de atuação que a gente tem. É um tripé de atuação que vocês têm. Como vocês conseguem chegar até um cidadão ali e instigar ele a participar? Porque hoje em dia eu digo que não é fácil, na minha concepção. Posso até estar errada, entendeu, Paulo? Posso até estar errada, mas eu estou falando uma pessoa que está de longe não, que eu estou de perto aqui, estou ao seu lado, mas estou de pertinho, mas estou falando de longe em relação a Cris, que está mais dentro, que é uma diretora executiva da Fundação Paulo Cavalcante, que está a fundo, que está dentro da comunidade, e que estava dentro da comunidade, que é diferente, uma pessoa que estava dentro da comunidade sabe todos os anseios da comunidade de quem está por fora olhando. É totalmente diferente. Mesmo assim, é diferente. Então, qual você acha que é o maior desafio? Qual é o desafio de atrair mais pessoas para abrir os olhos, para querer conhecer? Porque muita gente desconhece que é uma verdade. O Paulo falou uma frase que eu achei sensacional: a verdade inconveniente. Verdades inconvenientes. Verdades inconvenientes. Verdades inconvenientes, eu vou falar aqui, que na minha concepção são verdades inconvenientes que muitas pessoas desconhecem, muitas pessoas não querem conhecer e outras fecham os olhos. São verdades inconvenientes, na minha concepção. Mas como atrair mais pessoas? Porque Paulo conseguiu me conscientizar. Conscientizar. Paulo conseguiu. Você já é um case de consciência. Então, esse é um papel de formiguinha. Como é esse papel? Esse é um papel super interessante, né? É um papel valoroso. Interessante que a gente só vai conseguir efetivamente
em um número grande que a gente pretende, essa transformação cultural que a gente pretende, o movimento Via Cidadã vai formar multiplicadores da consciência cidadã participativa. Todos nós que estamos aqui, quem está nos ouvindo em casa, você, Fernanda, já é uma das nossas multiplicadoras. Hoje eu estava no almoço com o Paulo, pós-almoço, tomando café, e o Wildson, ele já apareceu com a nossa pulseira da consciência cidadã. Com a pulseira que eu não estou, ele está. Exatamente. Ela está com a pulseira, eu sou a via de transformação. Essa pulseira é a sua via da transformação. Não ganhei essa. Pois é. Já providenciar, vamos comprar várias pulseiras, vamos diminuir esse broxinho aqui, ó, para ali também, para que a gente possa colocar nas pessoas, e as pessoas identifiquem só pelo brochinho pequeno que você é a via de transformação, que você faz parte do movimento de cidadania. Vai ter. Botar aí um broche dele um pouco maior, vai ter uma menor. Bem de aparecer a via cidadã. Então, esse tripé de atuação que é conscientizar, participar e transformar, nós vamos conseguir juntos, tá? Então, a Fundação está formando um programa de multiplicadores da Via Cidadã, porque a Via Cidadã é uma filosofia, gente. Uma filosofia uma nova filosofia social de vida. Exatamente. Então, a partir do momento que você tem contato com ela, né, que está aqui o nosso fundador, você se transforma como pessoa e como cidadão. Então, a Cris de antes não é a Cris de hoje, né? Eu tenho bastante audácia para dizer isso. Qual a diferença da Cris de antes para a Cris de hoje? Era uma menina que não entendia nada em relação aos seus direitos, né? Que eu não sabia, que eu achava que tudo que vinha eu deveria aceitar e que, enfim, né? E aí, dentro do movimento Via Cidadã, a gente vai conseguir transformar. Sim, mas vamos conseguir juntos, porque ninguém faz nada sozinho, né? E aí a gente vai conseguir junto. Aí nós, dentro dos nossos programas da Fundação, a gente tem os multiplicadores, tem a Via Cidadã Jovem, que eu estou formando agora, já tem um grupo de 12 jovens de vários estados do Brasil, que são jovens engajados, como a Júlia. Tem uma reunião, a Júlia, que é fantástica, e tem agora a reunião que nós vamos ter, que semana que vem. Semana que vem, na terça-feira. Mas não, tem uma reunião também agora live com um rapaz de São Paulo, João, que ele é exatamente o... João é diretor executivo da Rede Nacional de Educação Cidadã, que é uma rede em São Paulo, lá de São Paulo, que a gente com participa. 200 eventos, com 200 pessoas fazendo Exatamente. premiação. Então, assim, a Rede Via Cidadã, ela trabalha para unir todos os projetos de educação cidadã no Brasil e até internacionalmente. João já está participando de vários projetos internacionais em relação à pauta educação cidadã. E a Via Cidadã faz parte dessa rede. E nós também estamos construindo a nossa rede, que é uma outra rede, gente, a Rede Via Cidadã, que não é só para debater pautas de educação cidadã, mas para reunir todas as organizações do terceiro setor para a gente discutir, fazer advocacy mesmo. E vem cá, tem muita gente no Brasil, tem muitas ONGs, são 800 mil organizações sociais no Brasil, estão lá cadastradas no site do IPEA. E está todo mundo fazendo muita coisa, e a Via Cidadã vai juntar todo mundo para dizer não. A gente precisa discutir o papel cidadão do terceiro setor. Então, a gente vai levando essa consciência e unindo, né? E aí a gente consegue transformar. Inclusive, Fernanda, dentro da nossa rede Via Cidadã, que é a rede que eu falei para reunir instituições de todo o Brasil, do terceiro setor, nós vamos realizar um encontro essa semana, o papel cidadão do terceiro setor, né? E aí a gente vai ter lá Paulo e João falando sobre esse papel cidadão. E várias instituições do Brasil disseram que já vão participar. E aí a gente vai conseguindo transformar. Tem mais, deixa eu colocar aqui para lhe ajudar e ajudar a Fernanda com sua pergunta. Fernanda. Uhum. É o seguinte, gente, por incrível que pareça, apesar da gente, você vai lá e tá 300 e poucas pessoas assinando o projeto, você vai precisar de 1 milhão, difícil, só para você entender. É a questão de iniciar. Uhum. É questão que quando todas as entidades de classe nacional do Brasil começaram a divulgar, que nós fechamos, a Abrazel, bares e restaurantes, FCDL, CDL e os consórcios das associações comerciais, 2.300 associações, as entidades filantrópicas, que a gente fechou com a federação. Quando a gente começa, posto de gasolina com auxílio de combustível, quando todo mundo começar a divulgar outdoor e sair nas redes sociais, na televisão tradicional, aí ela vai ter a dimensão que a gente quer. Uhum. Né? Então, o importante é o seguinte, é iniciar. É isso que é importante. A gente vem trabalhando nisso há quantos anos? Quantos anos tem a Fundação? A Fundação tem, 2021,
4 anos agora. Pois é, mas se vocês entenderem, só para a fundação começar a existir estrutural, a gente está acabando agora de fazer o conselho agora. Exatamente. Só E para já- passar no Ministério Público, demorando para verificar que Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcante, que é o mesmo cara da Operação Alquimia, faz uma fundação. Fundação, podia ser o instituto, que não existe tanto. Mas a ideia da fundação foi para estar próximo do Ministério Público Federal mesmo. É para estar próximo das entidades públicas, é para ser efetivamente fiscalizado, transparente, porque eu não posso discutir uma coisa que eu não acredite. Então, a transparência, a legalidade, impessoalidade, a questão da moralidade, a questão diretamente da eficiência, né, do artigo 37 da Constituição, tem que ser. A gente não pode dizer uma coisa que a gente não faz. Né? Então, a gente sabe da nossa responsabilidade, principalmente eu, né, que venho de uma escolha de você ou ser um revoltado, né, e chegar reclamando só, ou de ser um transformador, de criar uma nova filosofia social e política para transformar o nosso país. E é isso que a gente está fazendo. Então, esse papel, se você pegar o livrozinho aqui, eu repito todo dia, só é pegar esse livro, leia o livro e vá no capítulo 6. Quem não tiver ainda, é só pedir para a gente. É, só pedir que vai. No capítulo 6, você vai ver aqui todas como fazer. No capítulo 6, você vai lá e diz, olha, como é que vai ser feito? E lá está, capítulo 6, como você pode participar. E aqui tem tudo, aqui tem a fundação, aqui tem a minha faculdade que eu fui fazer, aqui tem a certificação da SEGESCOM, aqui tem o movimento Via Cidadã, aqui tem a lei popular. Aí nem tem ainda, que já estão mais acelerados, o acolhimento do informal. Que é um programa sensacional. Ora, você tem um programa sensacional como o Marsúpio, onde a classe empresária, veja que coisa interessante, Cris, Fernando e vocês que estão assistindo, e veja isso para deixar bem claro, viu? Olhe bem, entenda, é a classe empresária, a classe produtiva, aqueles tidos como os que só pensam em grana, só pensam em si, egoísta, só olha para os seus próprios umbigos, são esses empresários, essa função social da empresa que tem um link preocupado exatamente em que seu dinheiro dos seus impostos que você paga seja bem aplicado, como uma lei dessa, uma lei que beneficia diretamente as empresas filantrópicas de saúde pública. É essa mesma entidade que estão buscando acolher os informais, ao invés de ver afastado ou querendo não ter os informais próximos dos formais, né, preocupado com concorrência, não. É exatamente reconhecendo e vendo a função social da empresa. Porque está na nossa Constituição Federal Brasileira. A empresa tem função social, a mesma função social da empresa, ela é igual, ela se confunde, ela é comum ao objeto de um Estado, de uma nação. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: a classe produtiva com função social, exercendo ela sem precisar, certo? Sem precisar, e eu vou falar, você já sabe disso, você também já sabe, sem nenhum medo. Nós vamos sim, estaremos sim, óbvio, querendo todas as práticas internacionais como a ISG 10. Mas é bom lembrar que na nossa Constituição Federal Brasileira, desde 1988 a 36 anos atrás, todas as 17 ODS já estavam previstas na nossa Constituição Federal Brasileira. Por que não se preocupar em nos ensinar isso? E despertar a nossa consciência sobre esse direito e sobre essas práticas. Ao contrário, fomentaram a discórdia, fomentaram as polarizações, fomentaram os nós contra ele, empregado contra empregador, Estado contra produtor. Por que a gente não fomentou o que está na ISG, que está na nossa Constituição, e muito mais do que isso? Educação pública de qualidade, saúde pública, segurança pública. É disso que nós estamos falando. Então, com certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida da sua pergunta, Fernanda, nós vamos transformar esse país. E vamos transformar porque, apesar da quantidade parecer pequena, a qualidade das pessoas que estão se aproximando, acreditam no que a gente acredita, e que estava buscando uma forma de unir em um movimento nacional, que é o movimento de cidadania, o movimento Via Cidadã, para transformar esse Brasil, vai ser, acredite, a próxima viralização, não só das redes sociais, vai ser a próxima pauta das televisões tradicionais. Vão substituir essa pauta
pelas que você falou, que está escandalizando os meio-dias, que são as mortes, as violências, a falta de dignidade humana. Porque essa pauta vai ser interessante para quem quer assistir, e vai ser com a educação cívica. Paulo, demora muito. Ontem eu ouvi de um grande idealizador também, que ele me procura sempre, que ele tem uns projetos bons de educação, que teve lá, Marivaldo, nosso querido Marivaldo, professor Marivaldo, que teve lá, sempre ele vai, eu admiro muito ele pela persistência dele de querer transformar a educação do nosso país, projeto muito legal dele, e ele vai lá e faz, mas Paulo, a gente tem que transformar pelas crianças, educação, quando você vai na educação, porque essa geração que está aí, eles já acreditam nisso. Aí vem aquela história, são as verdades inconvencíveis, você não vai convencer essas pessoas. É que Paulo, a palavra dele, Paulo, quem é que vai sair da beira da sua piscina, fumando seu charuto, tomando seu uísque, para querer discutir a questão da cidadania? Aí eu disse para ele, com toda a coisa assim, você? Quantos anos você tem? E está aqui com um projeto bacana de educação cívica, para transformar o índice da alfabetização do estado da Bahia, acreditando na coisa tradicional, atual, você está com um programa maravilhoso na mão, tecnológica. Olha, Valdo, nós estamos juntos, vamos caminhar juntos. Então, a gente não pode aguardar que a próxima geração lá atrás, porque os pais dessas crianças somos nós. Se a gente não acreditar, vai continuar como está a escola pública abandonada, a escola pública sem consciência cidadã, sem educação cívica, e ninguém vai ensinar o que tem que ensinar, porque está conveniente. É para uma geração, é para nós, brasileiros. Nós, está na cultura, a falta de inteligência cidadã. A falta de inteligência cidadã é cultural. Então, transformar a cultura, Fernando, você está certo, minha querida amiga, não é fácil. Porque o impossível nada mais que um limite ainda não desafiado. O que quer dizer o seguinte, nós estamos desafiando o que chamam de impossível, o que chamam que vão demorar. Mas com certeza absoluta, essa nova filosofia social e política não vai precisar eu morrer para ficar os livros aí escritos e depois as pessoas dizem assim, naquela época filósofo não sei quem, ou aquilo, pensavam assim. Cristo também não. Nós vamos assistir, Fernando, e vocês também vão assistir a transformação do nosso país. Consciência cidadã participativa, com certeza transformará. E a inteligência cidadã, ela precisa ter o calbar. Vamos lá? Você quer fazer a última pergunta para minha amiga Cris? Para a gente pode finalizar aqui? Cris, você é uma mulher preta, e aí a gente falou de desafios antes. Eu gostaria que você falasse do trabalho que você vem desenvolvendo com Paulo Cavalcante, do desafio também, e da forma que você, uma mulher preta, está nesse posto, diretora executiva, como as pessoas veem isso, como respeito. Fala um pouco pra gente. Então, você falou, né? Tudo é uma passagem e eu estou muito feliz porque estou aprendendo muito, né? Muito, muito mesmo. Agora a gente tem um conselho forte na Fundação Paulo Cavalcante e com certeza esse conselho me apoia muito, porém, infelizmente, Fernanda, eu ainda escuto situações assim, enquanto mulher preta, inadmissíveis. Essa semana passada, na verdade, eu ouvi o seguinte: mas a empresa só te colocou nesse cargo de diretoria porque você é uma mulher preta e precisa atender o mercado ESG. E eu ouvi isso de uma outra mulher preta, com uma fala completamente racista. Esses são os desafios, né? Poxa, a Cris é uma mulher preta que não tem competência. E como enfrentar isso, né? E aí a gente precisa ter postura, conhecimento. Preciso ser eu. Qual a resposta que você deu? A resposta que eu dei? Você me conhece? Quais são as minhas competências? Né? Eu devolvi a pergunta. Então, assim, é muito triste enfrentar essa realidade. É um desafio chato, mas que ele está aí. Então, eu quero cada vez mais que a nossa sociedade ela tenha consciência de que situações como essas não podem mais existir, até mesmo no universo feminino, como eu te falei, ali nos bastidores, né? Nós mulheres
somos negacionistas das nossas próprias competências. E esse paradigma precisa ser quebrado, né? Nossa, Fernanda, como você está bem hoje, como você fez um programa excelente. Não, Fernanda, você pode melhorar naquilo. Então, assim, temos que nos impulsionar enquanto lideranças femininas e não falar falas que nos jogam para baixo, que submetem, né, a nossa capacidade. Cris, a mulher preta, ela tem que estar sempre numa posição de subserviência? Não. Aliás, nenhum ser humano precisa estar em uma situação de subserviência, né? A gente já passou dessa página. E eu procuro sempre enfrentar os desafios com muita personalidade, com os meus valores, tá? E entendendo de que, gente, a gente só quer o melhor para o nosso Brasil, né? Não, é interessante, Cris. É bacana, Fernanda. A resposta, mas bem. É interessante que é o seguinte, que as pessoas, elas, como eu digo, elas não procuram se aprofundar nas informações. As pessoas, elas usam, né, coisas que são jogadas para ela, e como nós não temos exatamente essa capacidade crítica, avaliativa, de pesquisar, porque não fomos treinados para isso, como eu falei, é cultural. Sim. É interessante como elas não procuram olhar, por exemplo, Cris, como você falou, eu vou além da sua capacidade. Mas Cris está onde? Numa empresa que vai precisar efetivamente receber financiamento de fundos de investimento internacional? Ou seja, porque esse argumento é argumento que foram utilizados e efetivamente verdadeiros, de que a OESG agora está exigindo que exista exatamente a colocação, a inclusão. De mulheres. Nada que é justo, a inclusão está aí. A inclusão ela tem que existir. Eu gosto muito. Exatamente, mas as bolsas de valores, B3, como eu já falei 100 vezes, tem 450 empresas só, no máximo. Tem menos que 450 empresas. Então, seriam 450 presidentes e CEOs de empresas no país que tem 20 milhões de empresas, no país que tem mais mulheres do que homens, no país que tem mais pretos e pardos e negros, pretos e pardos, né, do que brancos. Quer dizer, essa que é a falta própria. E aí quando você vai ver, pô, onde é que Cris está? Numa fundação. Sem fins lucrativos. Desenvolvendo papel social. Papel social. Então, veja bem, ao contrário, eu acho que quem tem mais sensibilidade para exatamente entender o que é que a gente está falando é uma pessoa, como você, Fernanda, falou, Cris, que é uma mulher, como você falou, que morava em Camaçari, na zona rural de Camaçari, que fez o esforço que você fez e chegou aqui, e tem a capacidade que você tem de vontade e a capacidade de inteligência, que está fora da normalidade, de entender as coisas, de ser uma enorme profissional, né? Ou talvez uma outra pessoa, quer dizer, minhas motivações me levaram a fazer isso. Ele não procurou ler, nem leu o livro. Saber. Exatamente. Se tivesse lido o livro, se tivesse assistido pelo menos um documentário, alguma coisa, ia entender o que movimentou e por que movimentou. E se você vai na minha origem também, como eu falei, como eu sempre dizendo, sou brasileiro, também com a mesma história muito parecida. E nada está na diferença, da nossa cor. Exatamente. Não está. Está na nossa capacidade. Então, você está vendo? Que coisa maravilhosa. Né? Exatamente a nossa capacidade de consciência cidadã, de entender que todos nós moramos em uma nação, um território chamado Brasil. Nós vivemos aqui no Brasil. Nós somos brasileiros, falamos as mesmas línguas, nacionalidade é brasileira, tentando mudar o que a gente conquistou. Não é isso? Então, é disso que a gente está falando. E quanto mais utilizar dentro da nação, em vez de se enxergar as pautas que são pautas de nação, que são suprapartidárias, que são suprassegmentais, que são acima das classes sociais, mas dentro da Constituição Federal Brasileira, que quer exatamente aumentar, né? Não vai existir, como eu digo, nunca sociedade perfeita, não vai existir nunca unanimidade. Nós temos o direito de pensarmos diferente. Agora, o que a gente tem dizendo é que conquistas que a gente fez, a gente tem que ser ensinado sobre nossas conquistas. Esse é o problema. A gente não teve a preocupação, nós fomos ineficientes, incompetentes. Eu não sei se por
incompetência, certo? Ou propositadamente. Ou se houve, de fato, Houve, de fato, uma a vontade cortina de de manipular, fumaça, né? né? Para Exatamente. tirar, Cortina de de fumaça fato, e nossa manipulação. identidade. Porque, por exemplo, o assunto só para tocar o barco que eu estou efetivamente tendo que enfrentar e tem que trabalhar, efetivamente é a Bolsa Família, o assistencialismo, Uhum. certo? É um assunto que a gente tem que enfrentar. É uma limitação, é uma escravidão moderna. É você querer deixar a pessoa limitada e acostumada e viciado a receber. E o pior, cria-se uma ideia, e também as redes sociais aí, dizem assim, eu vou trabalhar por quê? Para ouvir esporro de patrão, para acabar de casa na minha mão? Se eu posso receber, como se não fosse o irmão dele, não fosse o vizinho dele, o tio dele, que estivesse pagando aquela Bolsa Família, como se o Estado fosse uma entidade produtora de dinheiro e não os terminasse, não fosse nós, cidadãos trabalhadores, que estamos trabalhando. E a culpa não é deles, a culpa é de uma exatamente proposital criação de uma falácia que cria uma dependência. E aí eu digo, não é de um governo, é dos governos que passou o governo, tanto o de esquerda como de direita, um chamado de fascista, outro de esquerda, comunista, do que for, mas todos mantiveram, aumentaram e trocaram só os nomes para garantir essa compra desse voto, dependência para se achar. Então, esta é a verdade. A gente precisa de inteligência cidadã para não sermos manipulados. É disso que nós estamos falando. E essas verdades inconvenientes precisam ser tocadas, precisam ser ditas, precisa ter coragem de falar as verdades inconvenientes. Então, mesmo que elas não sejam inconvincentes. Porque as mais acontece que sim, vamos plantar. E vai ter várias pessoas que vão estar plantando junto com a gente. E aí você vai ver, quando você tirar essa maioria desses empresários, dessas pessoas que acordam todo dia, que são, eu chamo de empresário raiz. Quando eu falo a palavra raiz, é de propósito. Não tem nada que a gente não esteja fazendo estrategicamente que não tenha um propósito. E propósito é a nossa ideia, é o que nós vamos aumentar, vai ser mais comum. Pois é. Desculpa, eu estava tocando o barco, mas eu me empolguei. Vai, Paula Marques. Mas eu só ia trazer um outro tema que eu acho muito importante, que é o seguinte, a questão da liderança, a atuação dos líderes, seja líder comunitário, líder religioso, líder empresa, onde quer que a gente esteja exercendo papéis de liderança, né? Eu sempre tive essa questão da liderança desde quando eu era ainda menor aprendiz, enfim, aí a gente houve no caminho muitas tentativas também, né, de pisotear nessa minha liderança, ofuscar, enfim, mas a gente vai seguindo, porque não é Cris líder da sua vida, é Cris líder para melhorar a vida de todo mundo, né? Lá na fundação eu sempre gosto muito dessa questão também de identificação de talentos, porque aí a gente vai somando tudo e eu quero que todo mundo se dê bem, que todo mundo cresça, desenvolva seus talentos e também liderem outros projetos da fundação, né? É isso que a gente tem que desenvolver. E nós, enquanto lideranças sociais, enfim, até políticas mesmo, nós precisamos exercer uma liderança com consciência. Consciência de quê? De que o meu papel ali, ele tem uma função e que eu tenho uma responsabilidade de conduzir para a melhoria do bem comum. E é isso que eu, Paulo, estamos fazendo na fundação, né? Conduzir para o bem comum. Vamos deixar ela fazer as palavras finais. Você quer fazer as suas ou ela fala depois da dela, a gente termina? Não, pode ficar à vontade. Vou agradecer e depois ela termina, pode ser? Pode ser, vamos lá. Agradecer, Paulo, mais uma vez, que trouxe aqui hoje a diretora executiva da fundação dele, Paulo Cavalcante. Você falou de identificação de talentos. Acho que Paulo identificou muito bem o talento de Cris, uma jovem preta, mulher, 33 anos, que representa muito bem, que fala com tanta paixão da sua liderança. Confesso que você fala tão bem, Cris, que muitas vezes você estava falando que eu senti até receio de te interromper para deixar fluir o que você estava falando, para deixar você concluir o seu raciocínio, porque muitas vezes a gente vai interrompendo em entrevista, primeiro para pegar os ganchos, segundo para mudar o assunto, que às vezes o assunto pode ficar maçante, não é verdade, Paulo? E você não, você fluiu tão bem que muitas vezes eu fiquei olhando com um olhar
Encantada. Deixa eu conversar. Encantada. Deixa eu só ir ser repórter, Fernanda. Você tem o dom da oratória. Uhum. Parabéns. Acho que você poderia ser repórter, você poderia ser gente pode ser- política, poderia ser qualquer, porque você tem esse dom, você fala com os olhos, fala Uhum. muito bem, sorri ao falar, passa a mensagem do seu mentor. Então, isso é super interessante. Quero agradecer muito essa tarde aqui. Obrigada, Paulo. Obrigado. Paulo só me traz encontros bons. Eu gosto muito, né, de assistir os episódios do podcast da nossa conta. E sucesso, né? Quero que cada vez mais o cidadão entenda o que é da nossa conta, né? Essa é uma mensagem clara e bem acessível. O que é da nossa conta, então, não entendeu ainda, gente? Venham para cá, para a Fundação, para o Movimento Via Cidadã, que a gente explica tudo. E outra coisa, assinem o nosso projeto de lei de iniciativa popular. Ai, não sei onde é que está meu título. A gente já fez tutorial, já fez tudo certinho, que nós te ajudamos também a assinar o nosso projeto. E é isso. Eu acredito muito no Movimento Via Cidadã, nos propósitos da Fundação. Eu acho que se eu não acreditasse, eu não me identificaria tanto, porque eu só mergulho naquilo que realmente, de fato, eu acredito. Então, obrigada, gente. Valeu, gente. Um brinde aqui. Olha lá, é da nossa conta, sim. Era a nossa conta. Valeu, gente. Até a próxima. Paula Máquina.